Ah, teste. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Essa é algo maravilhoso que da parte de Deus, que fica sempre, vem sempre essa menção no meu coração e na minha mente. Porque coisa boa é a gente estar na casa de Deus, na presença de Deus e congregando com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sem delongas, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, tá? Capítulo 3 de João, versículo 14. 14 e 15. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado. Todos encontraram? Diga amém. Amém? Glória a Deus. A minha tradução diz assim: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, amados irmãos, ele fala muito, ele trata muito a respeito da obra de Jesus Cristo, enquanto homem, né? Jesus Cristo, a bem da verdade, nós sabemos que foi plenamente homem, enquanto seu ministério terreno, e plenamente Deus, né? E há aqueles que digam que muitos na história, em toda a trajetória da humanidade, quiseram ser Deus, mas somente um Deus quis e foi realmente homem, que foi Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse evangelho de João, ele traz muito, faz muita menção do ministério terreno de Jesus Cristo aqui na terra, trazendo os seus ensinamentos, trazendo o modo ou a conduta a que nós, como servos, como filhos de Deus, devemos seguir, devemos nos comportar durante a nossa trajetória aqui. Então, Jesus traz muitos ensinamentos no Evangelho de João, assim como nos outros evangelhos também. Mas o Evangelho de João está recheado. E essa passagem muito toca ao nosso coração, pois se nós lermos do início desse capítulo, nós vemos que um mestre, um príncipe judeu, procura o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, né? O Senhor Jesus. E esse homem chamado Nicodemos, ele procura Jesus, mas não procura Jesus como nós devemos procurar, porque nós não devemos ter vergonha, igreja. Nós não devemos ter vergonha desse Jesus tão maravilhoso que nos salvou, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Mas aquele homem chamado Nicodemos, ele vai até Jesus e diz a palavra, diz as escrituras sagradas que ele procura Jesus à noite. À noite. Por quê? Com vergonha de ser visto, né? Com vergonha de procurar o Senhor. Mas nós não. Nós estamos na presença de Deus e façamos isso. Sejamos luz em meio às trevas. Sejamos luz aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Sejamos luz dentro de casa. Sejamos luz no nosso setor de trabalho, na nossa faculdade. Sejamos luz aonde quer que estejamos, porque essa é a vontade de Deus. Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente vê que ele chega para aquele homem após ditar tantas verdades e dizer para ele o que era necessário, né, para se alcançar o reino de Deus. Ele diz, dentre tantas coisas maravilhosas que Jesus diz para aquele homem, ele diz, né, esse versículo 14,
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? O Filho do Homem seja levantado. Aí nós vamos lá para Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Nos conta a história do que aconteceu, do que ocorreu, para que Jesus pudesse falar, tempos depois, já no Novo Testamento, para Nicodemos essa passagem. Então diz a palavra do Senhor que o povo de Israel, e Números, no original, o livro de Números, os hebreus eles chamavam de no deserto, ou seja, porque é a peregrinação do povo no deserto. E eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, quantos aqui, quantos de nós não estamos passando por deserto? Deserto de alguma coisa que tem nos afligido, deserto de alguma coisa que tem afligido os nossos entes queridos, deserto de alguma coisa que tem tentado tirar a nossa paz. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, está aqui nessa noite. E Ele é a sua paz, Ele é a minha paz em meio à tempestade. Ele é a sua paz, Ele é a minha paz em meio ao deserto. Ele é a sua paz, Ele é a minha paz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então o povo estava no deserto, ali no livro de Números. O povo percorria, mas o Deus Todo-Poderoso todo o tempo estava presente com aquele povo, com o povo de Israel. O Deus, diz a palavra de Deus no livro de Números, que o Senhor, Ele mantinha à noite uma coluna de fogo, que aquecia aquele povo no deserto. Para quem não sabe, o deserto é muito frio à noite, a temperatura cai muito à noite, e durante o dia é muito quente. E aí o Senhor colocava durante o dia sobre aquele povo uma nuvem pairava pelo povo, e quando o povo tinha que andar, era somente quando a nuvem se movimentava. Ou seja, Deus protegendo, Deus guiando, Deus orientando, sendo o orientador. E Ele está aqui nessa noite para te orientar. Ele está aqui nessa noite para alegrar o teu coração. Ele está aqui nessa noite para te ensinar e me ensinar a andar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que mesmo assim o Senhor alimentando aquele povo no deserto, o Senhor dando a ele o que beber e o que comer, mas o povo, vez por outra, reclamava. O povo andava, parava em algum momento, se lembrava das coisas do Egito, do tempo que vivia no Egito. E Deus, isso muito entristecia o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, não murmure diante da situação que você está passando, igreja. Não murmure. Sabe, quando você murmura, quando a gente começa a murmurar, a gente está, de certa forma, atestando que o Deus grandioso, o Deus todo-poderoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele não pode fazer nada por nós. Quando nós murmuramos, nós estamos testificando, nós estamos atestando que o Todo-Poderoso não pode fazer nada por nós. Então não murmure. E o povo lá no deserto fazia isso. O povo tinha aquela coluna de fogo. Diz a palavra do Senhor que os exércitos hostis, inimigos, que eram os cananeus, né, eram ali aqueles povos de guerra, povos hostis. E quando aqueles povos viam essa coluna de fogo, que simboliza o próprio Deus Todo-Poderoso ali presente, na presença do povo de Israel, ou seja, trazendo para os dias de hoje, na presença da igreja, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite que o seu problema não é seu problema. O meu problema não é meu problema, é problema de Deus. Se somos filhos de Deus, o nosso problema é problema de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor quer muito nesses dias que a igreja, sabe, se dobre diante dEle e não se dobre diante de problemas, diante de dificuldades. Se dobre diante do Deus Altíssimo, se dobre diante do Deus que está sendo manifesto neste lugar para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua parentela. Bendito seja o nome do Senhor. Por causa da igreja, aleluia, até aqueles que estão longe, até aqueles que não estão na presença, eles vêm para a presença por causa da sua oração, igreja do Senhor. Por causa do teu preço pago todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor.
E o povo ali murmurava, e o povo falava, reclamava, e lembrava das iguarias do Egito, e lembrava das delícias que ele outrora se alimentou no Egito. E esquecia que muitas vezes o Senhor estava ali, do lado. Eles olhavam, eles testificavam a presença do Todo-Poderoso. E mesmo assim murmuravam, e mesmo assim se lembravam e queriam muitas vezes até voltar para o Egito. E aí o Senhor, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é amor, mas Ele é justiça também. E Deus, diz a palavra do Senhor, que Deus ali, quando o povo murmurava e se voltava contra Deus, Ele, de certa forma, enviava algo para punir aquela atitude do homem. Assim Deus faz até os dias atuais. Muitas vezes a gente se volta contra Deus, muitas vezes a gente, na nossa ignorância humana, apesar de conhecermos a Deus e conhecermos o bom de Deus, né, o melhor de Deus, nós conhecemos nessa trajetória de peregrinos nessa terra. Nós que estamos na presença de Deus, nós podemos conhecer isso. O homem que está lá fora, ele não conhece. O homem que está lá fora, ele não tem essa sensibilidade de conhecer, de sentir a presença do Espírito de Deus, do nosso Paracletos, do nosso advogado. Mas nós sim temos, igreja. Nós temos essa sensibilidade, aleluia. Isso é maravilhoso, isso é bom. Então, o povo ali sentia a presença de Deus, mas murmurava, assim como nos dias atuais. Eu quero dizer para você nessa noite, vamos mudar o nosso comportamento diante de Deus, a partir de hoje. Vamos mudar, vamos nos separar mais, né? Santificar quer dizer separar-se para Deus. Vamos fazer isso. Desde o primeiro dia que eu botei meus pés aqui neste lugar, Deus tem falado isso e eu não esqueço. Deus tem falado para a gente se santificar. Então faça isso, igreja. Façamos isso. Vamos nos ajudar nesse processo. Se está difícil para você, olha, não está fácil para o pastor Adiel, não está fácil para os pastores, para os presbíteros, não está fácil para os obreiros da casa de Deus, não está fácil para ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite para você, igreja, o Senhor, assim como Ele se manifestava lá no deserto do povo de Israel, Ele se manifesta no deserto da tua vida hoje. Ele se manifesta e Ele traz à existência coisa que nunca existiu na nossa vida, porque Ele é Deus. Deus não muda, Deus é imutável. O nosso Deus, o Deus a qual nós acabamos de adorar, Ele aqui no louvor, Ele não muda, não tem sombra de variações. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu quero dizer para você que em toda essa andança do povo, peregrino pelo Egito, né, com idolatrias, com imoralidade, porque isso era o que mais fazia com que Deus se entristecesse com aquele povo. Porque, poxa, um povo que Deus tirou do Egito e fez passar por um mar sem nenhum mal tocou naquele povo. Nós vemos que o exército inimigo foi consumido e o povo foi retirado do Egito sem nenhuma sequela, sem nenhuma marca. Bendito seja o nome do Senhor. E até os dias atuais, muitas vezes Deus está fazendo em nossas vidas. Deus fez tanto por nós. E a gente, muitas vezes, a gente fica no nosso cantinho, no nosso mundinho, e falando assim, não, o que está acontecendo? Deus não está... Irmãos, Deus está olhando sim por você. Deus está olhando sim pela igreja. Deus está olhando sim, aleluia. E eu não vejo em nenhuma outra literatura, eu não vejo em todos os anais da história, um Deus que se levanta do seu trono e olha para os seus filhos na terra, igual ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que ele se inclina para você, igreja. Ele se inclina para os seus, para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que clamam a Ele, para aqueles que buscam a Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu quero dizer para você, nessa noite,
que o que eu aprendo com essa mensagem de Jesus para Nicodemos a respeito do povo de Israel no Egito. A palavra de Deus diz que, por conta das murmurações, das idolatrias, das imoralidades, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Ele enviou serpentes ardentes. Está aí nesse capítulo. Depois em casa você leia. O Senhor enviou serpentes que picavam aquele povo e eles morriam envenenados. Castigo de Deus. Ah, não, nosso Deus é amor. A gente vê por aí afora só essa falácia, né? Deus é amor o tempo todo. Ele não pune. Deus pune, irmãos. Deus pune o pecador, sim. Deus pune o pecador. Ah, mas e agora, pastor? O que fazer? Deus pune aqueles que não se arrependem. E aí há uma diferença, já foi falado aqui várias vezes pelos homens de Deus, que são os preletores da palavra de Deus aqui. Já foi falado que arrependimento é diferente de remorso. Remorso você sente ali e daqui a pouco está fazendo o ato errado novamente. E o arrependimento não. Uma vez que o homem se arrepende, ele não volta atrás. Amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. E ali aquelas serpentes estavam consumindo o povo por conta do castigo, por conta da punição. Mas Deus é amor, não é? Eu não falei isso? Deus é amor. Deus é amor, e aí Deus tinha, e em toda a história Deus tem os homens de Deus, que Ele levanta para estar à frente do povo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ali Moisés intercedeu pelo povo. O povo ficou aflito, porque começou a ser consumido pelas serpentes ardentes. E ali o povo vai a quem? Vai ao pastor. Quem era o pastor? Moisés. O povo vai até o líder. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tenha em mente isso. Quando tudo, sabe, você perdeu todo o norte, se desorientou. A gente chama no meio militar, exaú, né? A gente para, a gente senta, a gente se orienta, se alimenta e levanta para navegar novamente. Navegar é continuar a jornada. O pastor conhece muito bem esse termo. E aqui não é diferente. Se nós estamos meio que perdidos, nós temos o anjo da igreja, que é o pastor Adiel. Temos os outros pastores, temos os presbíteros. Venha, fale abertamente, converse, vamos orar juntos. Vamos nos ajudar. Deus quer, Deus requer nesses dias. E já foi falado aqui que são os últimos dias, irmãos. São os últimos dias. Ai, mas eu ouço isso desde que eu aceitei a Jesus, né? Desde que eu fiz uma aliança com Deus, eu escuto, eu ouço falar, ouço dizer que nós vivemos os últimos dias. Irmãos, tudo aponta para o retorno majestoso do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não há mais tempo para a gente ficar de qualquer jeito. Não há mais tempo para a gente, sabe, não dar crédito ao que está sendo pregado na nossa igreja, para o que está sendo ensinado na nossa igreja. Não há mais tempo para deixar passar, sabe? Ah, entra no ouvido, sai no outro, ou então eu nem vou mais porque eu vou ficar em casa. Eu tentei fazer isso, irmãos, tá? Eu tentei ficar em casa. Ah, eu já conheço a palavra, eu já estudei, eu já fui muito na escola bíblica, então agora eu vou ficar em casa. Não dá certo, irmãos. Eu falo isso, não é dos outros, falo de mim. Experiência própria, tá? Não dá certo ficar em casa. Nós devemos vir buscar aqui, ó, o alimento espiritual. Nós devemos vir buscar o reforço espiritual, que é aqui, ó, junto dos irmãos. Irmãos, quando você está em um ambiente que só tem pessoas negativas, de certa forma você absorve aquelas coisas ruins que estão ali naquele ambiente. E quando você está num ambiente que se glorifica a Deus, que se exalta a Deus, que se busca a Deus, sabe? Que se busca o poder de Deus, você recebe. Por isso nós devemos congregar. Dentre outros fatores, nós devemos congregar, nós devemos estar juntos, nós devemos fazer algo para Deus enquanto há tempo ainda. Jesus está perto. Vamos aproveitar.
que Ele está perto. Vamos aproveitar que nós temos o advogado aqui na terra ainda, o Espírito, né? O Ruach Kadosh, o Santo, Santo, Santo. Vamos aproveitar isso, igreja. Não há tempo para deixar passar batido, não, chega. De onde nós estávamos, não tentemos voltar mais. O Egito já era. Nós estamos no deserto, sim. Nós estamos no deserto. Mas no deserto Deus está conosco, amém? No deserto Deus nos ensina. No deserto Deus nos treina. No deserto Deus nos capacita. No deserto Deus nos levanta. Muitas vezes estamos prostrados, mas Deus fala assim: ei, você é meu, você não vai ficar prostrado não. Eu não te chamei para ficar prostrado, eu te chamei para levantar e anunciar as boas novas àqueles que estão perdidos. E Deus te chamou, cada um aqui nessa noite, para se levantar, para marchar nesse deserto, e glorificando a Deus, porque o Senhor é bom e Ele vai te dar a vitória. Amém? Diz a palavra de Deus que quando o povo pediu que Moisés orasse, que buscasse a Deus, intercedesse pelo povo, aí Deus traz a orientação. Assim é nos dias de hoje. Não pense os irmãos que quando a orientação vem para a igreja, é do nada, é porque eu quero, porque o pastor Adiel quer, porque o pastor Robert quer, né? Os irmãos que têm o ministério aqui de entregar a mensagem de Deus, não é porque a gente quer, é porque Deus quer. E quando Deus quer, irmãos, pode eu não querer, pode eu falar assim, não, isso não é de Deus. Quando Deus quer, vai acontecer. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um princípio que não tem como quebrar. E aí o povo busca a Moisés, e Moisés busca ao Todo-Poderoso, e Deus fala assim, Moisés, olha só, faça lá um estandarte, pega uma serpente de metal, faz um estandarte, e há de ser que todo aquele que for picado, que for ali, a serpente inocular o veneno nele, quando ele olhar para aquele estandarte, ele vai ser curado na hora. E assim foi feito. Moisés obedeceu à voz do Senhor. O povo obedeceu a Moisés. E todas as vezes que o povo obedecia, Deus fazia e Deus trazia a vitória ao povo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim é até os dias de hoje. Deus não muda. Lembra que eu falei no início? Deus não muda. Deus não muda. Os mesmos mecanismos que ele usava, as mesmas ferramentas que ele usava no passado, ele usa até os dias atuais. Ele usa a sua palavra hoje, é o maior profeta de Deus na terra, para anunciar a nós as diretrizes, os mandamentos a qual seguir para que sejamos prósperos. E quando eu falo em prosperidade, eu não falo em dinheiro, não. Quando eu falo em prosperidade, eu vou mais além. Eu vou lá no original, lá no hebraico, no Lahema, que é a prosperidade que abrange tudo nessa vida. Quando Jesus falava Shalom Lahema, ele estava dizendo assim, eu não estou te desejando dinheiro, prata, com que o ferrugem consome, não. Eu estou te desejando a amplitude de todas as bênçãos de Deus na tua vida. Isso é prosperidade de Deus. E o Deus que fazia naquele tempo com aquele povo no deserto, ele faz nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cura, ele restaura. Aqueles que estão enfermos, sabe? Se buscar a Deus com fé, serão curados. Segundo a vontade de Deus, serão curados. Não é segundo a minha vontade, não, é segundo a vontade de Deus. Mas creia. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? E assim foi feito. Por isso Jesus olha para Nicodemos, aquele mestre lá judeu, né? Um mestre judeu, só para vocês terem uma ideia. Era o camarada que conhecia a Torá do início ao fim. E era esse homem que chegou para Jesus à noite, escondido, né? Porque onde Jesus passava, irmãos, havia diferença. Ou até os dias de hoje, onde Jesus está, há diferença. Há mover, um mover verdadeiro, genuíno. Não é aquelas coisas que a gente vê por aí, até comentei com o pastor Robert no último culto, que a gente já viu. Eu tive
essa oportunidade, ele também, os pastores aqui tiveram, os presbíteros, né? Você que já veio de outra denominação já teve o privilégio não, porque isso não é privilégio, mas teve a oportunidade de ver, né? Privilégio não, né, presbítero? Privilégio não, mas nós tivemos. Mas aprove a Deus nós estarmos aqui onde tem o que a gente precisa. Olha o profeta aqui, ó. Olhe para a sua Bíblia aí. Ó, o maior profeta de Deus hoje, nos dias de hoje. A Bíblia é sagrada. É o maior profeta, tá? Ah, eu quero ir para tal lugar para ouvir alguém falar para mim. Você quer ouvir alguém ou só quer ouvir Deus? Então, quer ouvir Deus? Ó, começa a digerir, a ruminar, sabe? A entrar, mergulhar nesse profeta aqui. Aleluia. Venha para a escola bíblica dominical. Venha para os cultos, aqui denominado cultos de ensino, que traz ali a essência. O que nós não podemos trazer para a igreja nos dias, na pregação da palavra, na ministração da palavra, nos cultos de ensino, aqui traz menção à nossa vida, à edificação. Então venha, participe, cresça na presença de Deus. Prossigamos nesse conhecimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o povo começa a ser curado, começa a sobreviver novamente, né, a reviver aqueles que estavam mortos, quando a obediência, e aqui eu quero trazer menção à igreja, é a obediência, irmão. Não era um amuleto, não era o estandarte que fazia as pessoas, era a obediência do homem para com Deus. Não é amuleto que te salva, não é amuleto que te faz vencer na vida, mas é a obediência sua para com o Todo-Poderoso, é a minha obediência que me faz vencer, é a minha obediência que me faz ir mais além, é a minha obediência a Deus que me faz transpor obstáculos que eu não conseguiria transpor se não fosse Deus na minha vida. É a minha obediência a Deus que me faz ser curado e que me faz proferir palavras que curam, que tira mágoa de coração, sabe, de pessoas que muitas vezes estão angustiadas, estão magoadas. Quando você é obediente a Deus, Deus usa a tua vida para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós aprendemos com Deus nessa noite. Aí, eu aprendo 4 coisas aqui, com essa passagem que Jesus ensina, né? Ele dá uma aula para aquele mestre entre aspas, né? Porque foi procurar Jesus porque ele estava mais perdido, né? Estava mais para lá do que para cá. E aí Jesus mostra para ele, na simplicidade, como tem que ser, né? Jesus é simples. Jesus era muito simples no que ele falava, mas o que ele falava tinha conteúdo. O que ele falava tinha firmeza. O que ele falava edificava. O que ele falava, se tivesse caído, levantava. Se tivesse morto, revivia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E assim é nos dias atuais. E eu aprendo 4 coisas aqui que eu quero compartilhar com a igreja. Primeiro, Deus ensina o povo. Deus ensina o seu povo. Deus ensina a igreja. Deus nos ensina. É o tempo todo Deus nos ensinando. Às vezes com coisas que a gente corriqueira do dia a dia, aí você olha, sabe, assim, na natureza, Deus está te ensinando algo. Você olha no céu, no firmamento, Deus está lhe ensinando. Deus está falando assim, olha, está vendo aquele projeto que você fez? Você olhando para o céu muitas vezes, ou olhando para o mar, para o rio, para o lago Paranoá, que não tem mar, né? Vai lá para o lago, senta lá e começa a falar com Deus, e olha para o lago. Que é isso, pastor? Você está ficando louco. Isso é coisa de louco. Aprove o Senhor salvar, né? Salvar a humanidade, salvar o homem pela loucura do Evangelho. Aquilo que para os homens lá fora que não conhecem é loucura, para nós é poder de Deus. Aleluia. É poder de Deus. Oh, glória a Deus. Então Deus ensina o povo. Deus ensina o povo. 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então Deus ensina o tempo todo Deus ensina, sabe?
Muitas vezes eu falo para o pastor Adiel, pastor, não deixa de me mandar aquelas mensagens não, que ele manda, né? As mensagens para a gente. Não deixa não, porque ele pensa que não, muitas vezes, mas muitas vezes ele manda aquela mensagem de estar me ensinando alguma coisa. Às vezes eu estou lá no meu setor de trabalho, eu olho ali o WhatsApp ali, pastor Adiel me mandou uma mensagem, aquelas mensagens que ele edifica a gente, né? Deus está ensinando, irmãos. Deus está ensinando. Deus ensina o povo o tempo todo. É no deserto, ele está ensinando. E aí, outra coisa que eu quero falar para vocês nessa noite. Não pense a igreja que aqui, nesse mundo, nessa terra, o melhor de Deus para nós não é aqui, não está aqui. O melhor de Deus para nós está no mundo vindouro. Aleluia. Por isso que eu não me preocupo mais, sabe? Eu já me preocupei muito com as questões terrenas, as questões materiais. Hoje eu não me preocupo. Eu sobrevivo com pouco. Com pouco que Deus me coloca na minha mão para me administre, porque tudo é dele. Eu sobrevivo com aquele pouco. Eu aprendi. Né? Durante essa caminhada no deserto, eu aprendi. Deus me ensinou. E Deus ensina o povo. Segundo ponto. Deus guia o seu povo. Deus guia. Lembra da coluna de fogo à noite? Lembra da nuvem sobre o sol causticante ali do deserto? Porque senão, se não tivesse aquele cinzel ali, o povo era consumido por câncer de pele, por tudo. Já pensou o povo andando no deserto sem a nuvem de Deus ali pairando sobre eles? Rodando muitas vezes, que eles ficaram muitas vezes em círculo, desorientados por conta do próprio pecado, ficaram rodando em círculo. E muitas vezes, o que eu falei mais anteriormente, é só se orientar. Quando a gente está no cerrado ou na selva, né, eu tive a oportunidade de ir em vários biomas no país. Eu fui na Caatinga, na selva, e o cerrado nós estamos. Então, fui no Pantanal também. Então, se você não se orienta, você fica perdido. Mas, quando o povo de Deus se orienta e pede a orientação para o Senhor, Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso mapa, Ele é o nosso GPS. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está nesses dias a nos ensinar. Deus está nesses dias a nos ensinar que Ele quer de nós isso. Tão somente isso. Obediência e santificação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu aprendo também que Deus corrige o seu povo. Tá? Deus corrige o seu povo. Olha só o que Hebreus 12:6 diz. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Tá? Somos filhos de Deus? Somos, né? O pai não corrige o filho? Eu corrijo os meus. O pastor Robson corrige, o pastor Adiel corrige, o presbítero Júlio, né? Corrige os filhos. Todos nós corrigimos. Quando somos pai, nós corrigimos nosso filho. Assim é Deus para com os seus filhos. Assim é Deus para com a igreja. Corrige, tá? Corrige, açoita. Quando a gente está muito rebelde, né? Aquela ovelha rebelde já indo para o abismo. Aí vem lá o pastor, né? Que é Deus. Vem com o cajado dele. E aí é um tema para outra pregação a falar sobre o cajado de Deus, do pastor, né? Mas depois eu vou deixar isso aí para o pastor Adiel. Mas aí vem Deus e vem cá, ovelha. Você está rebelde, vem para cá. E puxa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele açoita e corrige o seu filho. Para quê? Para a gente não perecer. Ah, mas está tão pesado. Eu já vi até canções, né? O céu está de bronze, não sei o quê. Não é nada disso, filho. Igreja, não é isso. Deus está te corrigindo. Quando o negócio está muito, o sol está muito quente no deserto, e, sabe, está muito difícil, Deus está tratando com a gente. Deus está tratando. Deus está açoitando. Não vai vir com chicote bater na gente. Não é isso. Mas as dificuldades na nossa vida simbolizam isso. Deus está tratando a igreja. Porque se Deus deixasse, eu vou deixar vocês à vontade aí. Aí seria difícil. Aí seria complicado, né? Deus cuidando, Deus ensinando, guiando. A gente já vê o que acontece muitas vezes no seio da igreja. Imagine se Deus não fizesse isso. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E por último, Deus ajuda o seu povo. Deus ajuda o seu povo. Olha só o que diz Atos
16, versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ou seja, Deus ajudou Paulo, Silas e todos aqueles que estavam ali encarcerados. Mas Deus ajudou por quê? Por conta da obediência de Paulo e Silas. Eles estavam em cadeias, mas eles estavam murmurando? Não. Diz a palavra de Deus que eles cantavam, entoavam louvores. E aí eu quero te dizer uma coisa nessa noite, um segredo. Talvez você já saiba. Tá difícil? Tá? Tá difícil. Louva a Deus. Louva o Senhor. Sabe? Quando você está no deserto, e nós estamos no deserto. Nós estamos no deserto. Nós não estamos no paraíso ainda. Nós estamos no deserto. A caminhada aqui é dura. Ah, que é isso? Eu queria uma palavra hoje, sabe? Não. Eu e você, a gente quer sempre uma palavra que massageie o nosso ego. Mas Deus traz aquilo que Ele tem de melhor para nós. Ele traz aquilo que Ele tem de melhor. Então, Paulo e Silas ali louvaram a Deus. As cadeias se romperam. O terremoto ali rompeu as algemas. Tá? Aquilo que prendia aqueles homens foram consumidos, porque eles obedeceram e louvaram a Deus. Assim é na vida da igreja nos dias de hoje. Obedeça a Deus, santifique-se, louve a Deus. Venha para a igreja com espírito, sabe, eu vou dar o meu melhor para Deus. Se o seu melhor para Deus for ficar em qualquer canto aqui durante o culto, qualquer canto, mas fazendo algo que realmente agrade e que traga alegria no coração de Deus, meu irmão, pode ficar em qualquer canto aqui da igreja. Agora, se você vier para a igreja e não manifestar, e olha que o Senhor procura nesses dias os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, diz a palavra do Senhor. Então, se você vem para a igreja e fala assim, o culto hoje não estava com nada, meu irmão, eu só tenho uma coisa para te dizer nessa noite. Quem não estava com nada é quem teve essa atitude de mencionar isso. Porque o culto é individual. O culto é individual. Nós temos que vir para a igreja com o espírito de adorar, de verdadeiros adoradores. Eu fui lá, mas hoje não era o pastor Robins que estava, ou o pastor Adiel, era outro que estava. Então não foi a mesma coisa. Não, o culto é individual. Se você vem com o coração aberto, com o coração de adorador mesmo, você sai daqui, sabe, alegre, você sai daqui renovado, você sai daqui curado, você sai daqui da forma como Deus quer que você saia. E não saia daqui, sabe, como o mais do mesmo. Fui lá, mas não aconteceu nada. É comum, muitas vezes, você escutar alguns irmãos falarem isso, mas é porque o irmão não estava com o coração aberto para adorar, predisposto a adorar o Senhor. Quando a gente vem com o coração de adorador, quando a gente vem com vontade de adorar o Senhor, sabe, a dimensão é outra. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo, não quero me delongar mais, mas eu creio que Deus, Ele falou conosco essa noite. Mas concluindo, eu quero dizer que à luz desse livro, tanto de Números quanto o Evangelho de João, ele nos dita o ritmo a qual Deus quer que nós andemos nessa jornada terrena. Sabe? Ele vem trazer a menção, o ritmo, a batida, né? Que o Senhor quer que a gente nos desloquemos durante essa trajetória. Nós só podemos ser felizes realmente nessa vida se nós formos obedientes à palavra do Senhor. Se nós formos obedientes à palavra do Senhor, aí sim
mediante a esse deserto que nós vivemos, mediante a cruz que carregamos. Não foi isso que o Senhor falou lá em Lucas 9, 23? Qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E é difícil, né? Tome a sua cruz, estauros. É pesado, instrumento de castigo, instrumento de dor. E siga-me. E siga-me. Estamos nesse processo até o dia do Senhor. Então, continuemos, marchemos firmes, tá? Ajudando uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.